Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre uma das mais recentes medidas do atual governo em matéria de habitação. Falamos sobre a garantia pública ao crédito à habitação para jovens até 35 anos. Os baixos rendimentos da maioria dos jovens e a forte subida do preço das casas nos últimos anos continuam a bloquear o acesso ao crédito à habitação. Além disso, as regras macroprudenciais atualmente em vigor, que exigem uma entrada inicial correspondente a no mínimo 10% do valor do imóvel, mais os custos de aquisição, são outras barreiras que fazem com que muitos jovens desistam de querer adquirir uma casa. Para fazer face a este problema, o Governo propôs avançar com uma garantia pública de até 15% do valor de aquisição dos imóveis destinados aos jovens até aos 35 anos. Esta medida, no entanto, tem suscitado algumas dúvidas quanto à sua viabilidade. Para falar sobre este tema, convidamos a jornalista da secção de Economia, Isabel Vicente. Isabel, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá. Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Juventude e da Modernização, que nos revela qual o prazo previsto para a implementação desta medida. Nós já iniciámos as consultas junto do regulador, junto do setor e num prazo de 60 dias, através de uma portaria, sairá a regulamentação desta garantia. A nossa previsão é que ela possa estar em vigor, juntamente com a medida que há pouco falei em isenção de IMT e de imposto de selo, no dia 1 de agosto. O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se nos estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento num balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A. Isabel, em primeiro lugar, para dar algum contexto à nossa conversa, como é que se vai processar esta medida, caso vá mesmo para a frente? O Estado surge como um fiador? Quem é que está abrangido por esta medida? Muito bem. Esta medida foi uma bandeira durante a campanha eleitoral da AD e, como tal, o Governo terá mesmo que legislar sobre ela. E não quer dizer que a legislação não vá acontecer. O que acontece tem que haver entendimento para que ela possa ser concretizável. Tem que haver um entendimento entre o Governo, o legislador, quem governa, e o Banco de Portugal, exatamente por aquilo que já foi dito relativamente às regras macroprudenciais. Ora bem, o que é que acontece? Há aqui a ideia é ir exatamente aos jovens que estão em início de carreira, dos 18 aos 35 anos, e colmatar a falta de poupança, porque, como sabemos hoje, Portugal não prima por remunerar bem os jovens em início de carreira, mesmo os mais qualificados, mesmo aqueles que têm uma licenciatura, e portanto o que é que acontece? É muito difícil o jovem que começa a trabalhar aos 20, passado 5 ou 6 anos, ou 7, ou mesmo 10, tem ali um pé de meia capaz de dar de entrada para uma casa. E 10% de uma casa, ao preço que as casas estão hoje, ainda é bastante. É imenso. Portanto, ou tem uns pais generosos, ou os pais até lhe fizeram alguma poupança e permitem que isso aconteça. E para além disso, os jovens têm que ter um rendimento mensal e anual que permita ao banco avaliar o risco e, portanto, avaliando o risco daquele ordenado ao longo do tempo, com a probabilidade das taxas de juros poderem vir a crescer 1%, o que seja, ser uma pessoa que vai pagar o seu empréstimo. Portanto, há várias equações no meio disto tudo. E, portanto, como
há ao lado da remuneração e do pagamento dos jovens, ao lado da entrada e há as medidas macroprudenciais. Esta medida do governo é uma medida para a banca, por exemplo, é uma medida muito bem intencionada. Porque, no fundo, vem aqui dar capacidade a um jovem que não precisar de recorrer, por exemplo, aos pais para dar pela entrada. O sacrifício ser melhor em termos familiares, não tendo aquela poupança. Mas não resolve o problema de toda a gente. Um jovem que não tenha um rendimento suficiente para comprar uma casa, vamos lá, de 200.000 euros, hum, pode não resolver o problema esta medida. Mas Porque o os- banco faz as contas. Se o rendimento do jovem não for suficiente, não há entrada do Estado que permita ao jovem comprar a casa. Porque o banco avalia a situação dos rendimentos do jovem e mesmo que haja 10% do Estado, aquele jovem, por exemplo, é um cliente de risco. Não tem capacidade para cumprir. o Estado só entra em caso de O Estado incumprimento. só, não é? não, o Estado só entra em caso do banco ver se a taxa de esforço e o rendimento daquele jovem permite fazer face ao empréstimo durante a vida do empréstimo, 30 anos ou o que seja. Por isso, o que é que acontece? Há aqui uma preocupação, por um lado, que a legislação acautela esses casos, por outro lado, e portanto que, no fundo, permita não deixar o jovem endividar-se ou não cumprir, porque tem aquela almofada de 10% que não precisa de ir buscar a sítio nenhum do Estado, e depois outras regras que ainda não estão esclarecidas. Que é assim, esta medida é importante, mas o que seria mais importante era haver casas no mercado para vender ou arrendar, porque havendo casas, o preço de venda automaticamente baixa, não é? Claro. E o preço continua muito inflacionado. E, portanto, fica difícil comprar uma casa nas imediações de Lisboa a um preço, já há casas nos arredores de Lisboa a ultrapassar os 300.000 euros. Portanto, fica muito difícil para um jovem que ganha um ordenado médio, não é? Claro. Um salário médio. E, portanto, esta preocupação é bem intencionada, os bancos veem-na como positiva, mas não a única, porque não vai chegar a toda a gente. Vai chegar apenas aos jovens que têm um rendimento que lhes permita. Claro. Porque os bancos não vão apoiar, mesmo com os 10% ou 15% que o Estado pode garantir, não vão viabilizar uma proposta de compra de uma casa se virem que o jovem, a evolução do ordenado do jovem ou aquilo que o jovem ganha, ou o agregado ao indivíduo, pode fazer face ao empréstimo durante a vida do empréstimo. Claro. E quanto ao prazo de implementação desta medida, ouvimos a Ministra da Juventude a dizer que seria 1 de agosto. Achas que é viável este prazo? Depende. Nós sabemos que com a publicação do decreto-lei que visa esta medida, e depois há de haver uma portaria, 60 dias depois há uma portaria que vai clarificar melhor todas as questões, e eu posso enumerá-las a seguir se tu quiseres, as principais questões, não é? Claro. Portanto, depende muito do entendimento do alinhamento que possa haver e dos contributos da banca, das conversas que o Banco de Portugal e o Ministério das Finanças possam ter, e isto começou mal, porque começou com o governador do Banco de Portugal a dizer que não tinha sido ouvido Exato. sobre estas medidas e que traçava linhas vermelhas em relação às medidas macroeconómicas, macroprudenciais. E convém dizer que das medidas todas, das regras macroprudenciais, a principal tem a ver com a taxa de esforço, que é não ultrapassar os 50% do rendimento disponível. Pois, podemos então pegar por aí. Portanto, uma das regras é de facto essa que estavas a referir. Portanto, os bancos não querem emprestar os Não 100%. podem. Não podem, lá está, emprestar os 100%. Porquê esta medida, esta regra? É porque os bancos, isto surge exatamente na regra macroeconómica, porque numa altura, em 2018, convém dizer, numa altura em que havia um endividamento muito grande nas famílias e um incumprimento também. Porquê?
quando os bancos emprestam a 100%, e às vezes até davam, porque há anos, há 30 anos, até davam para comprar mobília, isto e aquilo. Esta geração de agora dos jovens não sabem disso, mas a minha geração sabe, porque teve que escrever sobre isso. O que é que acontece? Os bancos não podem ficar totalmente dependentes disso. Tem que haver um esforço da parte do jovem, para também haver do jovem ou da pessoa, que pode não ser jovem, podemos comprar a casa com 40 anos, não é? Claro. Mas tem que haver um esforço da própria pessoa para não ficar o risco todo do lado do banco. E por isso há bancos que emprestam 85% e 90%. Esta regra veio colocar essa questão para que os bancos não continuassem com facilidade a emprestar os 100% e a ficarem presos por isso, porque depois, o que é que acontece? Quando o incumprimento, a dificuldade de pagamento acontece, é sobre o total do empréstimo. Havendo uma fasquia para o banco, há um compromisso, quem compra a casa, colocou ali, portanto haverá sempre um compromisso prioritário para pagar a casa. E durante as crises todas que nós passamos, viu-se que as pessoas o que menos querem fazer é largar a casa. A casa é paga ali com poupanças, não é? Com esforço. Podem deixar de ter Netflix ou TV Cabo, mas a casa é um bem em que eles investiram. E tem lá dinheiro seu e dinheiro. E a casa só será deles quando a pagarem ao banco. Portanto, este compromisso iria fazer com que as pessoas não pudessem aceder ao crédito da moto como estavam a aceder. Portanto, dificultou o acesso aos jovens nessa altura. Para quê? Estas medidas macroprudenciais têm a ver com a situação financeira das pessoas, das empresas, mas da banca. O Banco de Portugal está cá para instituir regras e os bancos não irem ao fundo. Claro. E, portanto, tudo isso tem um peso. E essa medida naquela altura foi para isso. Essa medida também serviu para nos aproximarmos daquilo que se passava na União Europeia. O prazo do empréstimo, que é gradual conforme a idade, também tendeu a decrescer. Havia pessoas a fazer empréstimos com 30 anos, empréstimos a 40 anos ou mais, e o legislador o que quis com a recomendação, que poderá virar lei, mas não virou ainda, nós dizemos recomendação, porque ela tem sido cumprida, era evitar que a pessoa, quando chega à idade da reforma, ainda esteja a pagar a casa. E como sabemos que, supostamente para muitas pessoas, quando se entra na idade da reforma, fica-se a ganhar menos do que se ganhava na vida ativa, era evitar que a sobrecarga da casa pesasse e a pessoa pudesse ter, pelo menos quando entra na reforma, uma vida mais desafogada. Claro. E aí surge a outra questão do prazo. E a questão da taxa de esforço surge exatamente para poder controlar melhor e dizer-se, não, a pessoa não pode endividar-se em termos de créditos para comprar eletrodomésticos, o crédito do cartão, etc., mais de 50% superior ao rendimento, porque há outras despesas que o agregado familiar o jovem tem. E, portanto, todas estas fasquias, para não falar de mais, vieram impor algum rigor e evitar que as pessoas se endividassem e depois não pudessem pagar, e, por outro lado, que houvesse incumprimento. E isso funcionou até agora. Estas medidas têm convergido para o que se passa na União Europeia e o endividamento e o incumprimento não têm crescido. Mas se esta medida avançar pode levar a incumprimento? Não quer dizer que possa levar, porque os bancos vão ter, por isso mesmo, é que os bancos estão divididos. Os bancos querem saber. Por um lado, têm uma lei criada que lhes permite emprestar os 90% ou os 85%, que se emprestarem mais do que esse montante, eles têm um intervalo em que podem emprestar mais em determinadas condições, mas passando essa fasquia, o supervisor, o BCE ou o Banco de Portugal, exige-lhes mais capital. Portanto, os bancos não podem ir além disso, porque senão também o supervisor vai exigir mais capital. Ou então podem, mas têm que pôr mais capital por conta do risco que aquela pessoa pode comportar para o banco. E o que é que acontece? Se com esta medida existe essa lei que permite ter uma garantia pública. Para o banco
a garantia pública, eles podem entrar com o dinheiro, mas se houver incumprimento, o Estado terá, eles acionam e o Estado pagar-lhes-á, mas é os 10% ou os 15%. O resto não. Claro. Não é? E o que é que se discute aqui, no fundo, que vai ter que ser alinhavado? É os riscos, as cautelas que o Banco de Portugal está a ter, se há necessidades ou não, e isto tudo depende da forma como. Quem dá a garantia? Não sabemos. Como é que a garantia é, no fundo, colocada no balanço dos bancos? Esta garantia vai ser paga ao mesmo tempo proporcionalmente do empréstimo ao longo da vida deste empréstimo? Ou esta garantia poderá ter prioridade de pagamento? Imagine-se, como é uma garantia para assegurar a entrada no imóvel, que o banco não dá porque está inibido pelo supervisor de o fazer, a não ser que tenha que pôr mais capital. Então, será que o Estado vai acautelar o pagamento desta garantia, imagina, a 10 anos, ou criando um mecanismo, como no texto que eu escrevi, como uma das fontes da banca me disse, que era, quando o empréstimo, há um empréstimo, há os 100%, há 10% do Estado, quando o empréstimo estiver abaixo, o que for pago estiver abaixo ou for igual a 90%, então a garantia do Estado extingue-se. Mas isso quer dizer então que a relação igualitária entre Estado e banca não é a mesma. Se vai ser mais cedo, depois é o banco que corre o risco durante a maior parte da vida do empréstimo. E, portanto, como é que o supervisor vai olhar para isto e como é que isto vai ser resolvido é no que agora, até agosto ou setembro, a medida tem que ser aprovada, as partes, governo, legislador, governo, diga-se Ministério das Finanças, o legislador que terá que redigir a lei, o Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos, que está a levantar dúvidas e a dar contributos, terão que alinhar para saber como é que isto vai funcionar. Mas pode não haver um entendimento? Não é desejável que não haja, quer para o governo, quer para os bancos. Mas se não houver um entendimento, perguntas-me tu. Se não houver um entendimento, como é que isto fica? Exatamente. Eu não quero arriscar uma resposta taxativa. Mas, pelo aquilo que me disseram, os bancos não vão avançar com as possibilidades que a lei lhes dá se o supervisor lhes vier pedir exigências, nomeadamente capital. Por exemplo, Claro. que pode acontecer e pode não acontecer. Atenção. Mas, por isso é que a lei e a garantia pode avançar, podem não ser concretizável. Como algumas medidas no passado não foram. Que serviram para facilitar a vida de quem tinha crédito à habitação, por exemplo, a última do ano passado, no final do ano passado, que era aquela possibilidade da moratória dos juros, não teve assim tanta aderência, porque as pessoas começaram a fazer contas e disseram, espera lá, pronto, eu agora não pago, mas depois vou ter que pagar mais à frente, embora tenha aqui um período. E os bancos acabaram por resolver o problema, eventualmente, dessas pessoas que estavam mais aflitas de outra maneira. E, portanto, para evitar que haja uma lei que depois tenha uma concretização reduzida, o ideal é que haja sintonia entre o legislador / governo e o supervisor, Banco de Portugal, e se for o caso, BCE. Eu digo se for o caso porque para já o BCE não comenta nunca processos legislativos que estão a acontecer e depois pode ser questionado ou não, mas isso o governo tem que entender que sobre esta matéria ele tem que ser questionado ou não. De qualquer forma existe o Banco de Portugal para depois entrar em contacto com o BCE. Mas em Espanha existe uma medida deste género e no que diz respeito à Espanha, e é o mesmo género de medida, o BCE não foi consultado. Portanto, isto vai ter provavelmente novos capítulos até a lei ser aprovada e depois, quando isso for aprovada, viremos aqui novamente dizer correu bem
ou não correu bem. Fica aqui já a sugestão. Exatamente. Só mesmo para terminar, mudando um bocadinho de assunto, portanto, o BCE recentemente fez aqui um corte, Sim. assim, não digo significativo, mas já ajuda, de certa forma, nas taxas diretoras. Que impacto é que este corte vai ter, então, na prestação dos jovens e dos adultos, claro? Claro, isto é assim, o impacto direto, o impacto quantitativo não te consigo dizer, mas consigo dizer que vai ter impacto, porque já estava a ter impacto nas Euribors, antes de, só por haver a expectativa de que o BCE poderia cortar a taxa, não é? E, portanto, uma vez a taxa cortada, vai ter algum impacto. E isto também foi um bocadinho de risco do BCE, mas de qualquer modo, porquê? Porque a inflação não caiu ainda abaixo dos 2%, portanto. Mas poderá haver alguma confiança que isso vai acontecer mesmo baixando as taxas, não é? Porque as taxas aumentaram exatamente para contrariar a subida brusca da inflação. Como a inflação já está mais contida, mais nos países do que noutros, mas já está mais contida, o BCE decidiu dar esta luz verde, digamos assim, e o primeiro corte depois de muito tempo sem o fazer. E, portanto, agora, sim, cada vez que um contrato tiver a sua renovação ao nível das taxas de juros, da Euribor, vai ver muito mais, digamos, significativamente, uma redução na prestação. Portanto, agora sim, isso vai acontecer à medida que a coisa vai avançando. E parece-me que esta medida também vai ter algum impacto na venda de casas, mesmo ainda com preço elevado, porque sabe-se que há muitas pessoas que estavam à espera de saber se havia corte ou não, exatamente para poderem escolher melhor entre a taxa de juro variável ou fixa, ou o que seja, não é? Mas variável é aquela que, a mista é aquela que agora tem mais peso, exatamente desde que subiram muito os juros. E também esta questão e a questão da legislação do governo para os jovens até aos 35 anos parece ter feito com que, em alguns casos, haja propostas de jovens que estavam submetidas aos bancos que ficaram um bocadinho suspensas para se saber exatamente. Claro que não são nos jovens que têm dinheiro, não é? Porque esses avançam, não vão perder a casa ou aquela oportunidade, mas naqueles que possam ter menos dificuldades, mas possam chegar lá, isso vai acontecer. Para aqueles que não têm possibilidade, é muito mau e vai ter que se pensar mesmo ao nível da habitação, em arranjar mais casas, quer para arrendar, quer para comprar, porque o preço que as casas também já estão para arrendar é muito penalizador para um jovem poder sair de casa dos pais e não tendo dinheiro para comprar nem ajudas, tendo que arrendar a casa, também vai sair-lhe caro. Portanto, sendo a habitação um direito constitucionalmente garantido, eu não digo que as pessoas deem casas, ou que o governo dê casas, ou que o Estado dê casas, mas têm a obrigação de ter uma política que cubra essa promessa e esse direito. E fico por aqui, se for o caso. Olha, Isabel, muito obrigada. Esta semana é tudo aqui no Economia Dia a Dia. Convido ainda a ouvir o podcast Expresso da Manhã de Paulo Baldeia. No último episódio esteve à conversa com David Diniz, diretor adjunto do Expresso, sobre a campanha eleitoral e sobre as eleições europeias. A sonoplastia deste episódio foi de Tomás Delfim e Gustavo Carvalho. Muito obrigada aos dois. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas.
O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se nos estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A.